Olá! A gente vai continuar falando de séries que eu estou finalizando. 2024 tem sido o meu ano para finalizar séries, tá? Tô muito feliz com isso. E hoje a gente vai falar de uma série nacional de romances da autora Anne Mark, tá? Que é a série Renda-se, composta pelos livros Júlia, Alice, Catarina e Patrícia. Não, Priscila. Perdão, eu sempre troco. Vamos lá. É uma série de romances e cada uma é focado em uma amiga que forma esse quarteto de melhores amigas. Elas se conhecem há muito tempo e tudo mais, são muito amigas. A amizade delas é incrível, invejável, inclusive. Eu sinto inveja. E os romances, né, os seus interesses românticos, e a gente vai acompanhar esses romances se desenvolvendo. E eu tenho muitas ressalvas aos livros dessa série, muitas mesmo. Eu adoro... eu adoro o... Nossa, me perdi agora, perdão. Chegou fofoca. Não me culpem, não me culpem. Chegou fofoca. Essa fofoca vai ter que esperar, vai ter que esperar. Eu gosto muito da escrita da Anne Mark. Eu gosto bastante do tom de humor que ela traz nas histórias dela. Gosto muito de como ela constrói os personagens e como constrói algumas relações com esses personagens, tá? Entre esses personagens. Mas eu tenho muitas ressalvas às histórias, algumas decisões que a autora tomou, tá? Eu já falei, inclusive, vamos por partes, vamos por livros. Gente, a fofoca tá muito boa, né? Mas vamos por partes. Inclusive, tem muita fofoca nos livros e eu gosto bastante, tá? O primeiro livro, Júlia. Eu já falei de Júlia aqui no canal, ou foi no Instagram, na época que eu produzia mais conteúdo literário pro Instagram, porque eu li há muito tempo atrás. Eu acho que é uns 3 ou talvez 4 anos atrás, tá? E eu fiquei assim, uau! E que bom que na época eu consegui, né, identificar os problemas da história. Porque essa é a minha ressalva maior com esses problemas. É porque a gente sabe que tem muitas pessoas, principalmente mulheres, que leem esse tipo de história, leem esse tipo de personagens, se identificam e ficam achando que querem viver esse tipo de romance, que esse é o tipo certo de atitude do cara e tudo mais, né? Então, assim, é muito problemático. O meu problema com os aspectos dessas histórias é o mesmo problema com os aspectos de histórias de Colleen Hoover, por exemplo. Eu, inclusive, acho as escritas delas muito parecidas. É um livro super rápido, super fluido, divertido em alguns momentos, uma escrita maravilhosa, mas que tem alguns problemas sérios, tá? Em Júlia, por exemplo, o livro estava indo muito bem para mim até o momento em que o personagem masculino faz uma coisa com uma personagem feminina e aquilo me incomodou bastante. E deveria ter incomodado ela, mas não me incomodou. Aí depois ele faz outra coisa, essa outra coisa incomoda ela. Mas a forma como eles lidam com isso, eu não sei. Já sente seu problema com histórias com final feliz. Não, gente, não é com história de final feliz. Eu acredito no perdão. Eu acredito que tem situações que cabe o perdão, cabe a conversa, cabe a reconciliação, a conciliação, mas tem situações que não cabe. E do livro Júlia, pra mim, é uma situação que não cabe. Foi o livro, inclusive, é o livro, inclusive, que tem a nota mais baixa que eu já dei na minha vida, que é 1 estrela, tá? O Alice, ele já ganhou 2 estrelas, mas ele tem os mesmos problemas com a Júlia, que o Júlia, mas ele não tem o problema maioral que o Júlia tem pra mim, tá? Que é agressão. O Alice, ao menos, não tem isso.
Mas a gente tem a mocinha, que é a que mais vive nas nuvens, é a mais romântica e tudo mais. E as formas como ela lida com certas situações envolvendo o par romântico dela, né? Então, pra mim, ele não foi tão ruim quanto Júlia, mas ele ainda teve alguns problemas. Catarina já ganhou 3 estrelas. Catarina é a advogada. Catarina é advogada ou a advogada é a... Não, a advogada é a Júlia. Eu sempre troco as profissões das personagens. A Júlia é a advogada, a Alice é a florista e organizadora de eventos, uma coisa assim do tipo. A Catarina e a Priscila, agora eu tô em dúvida. Uma trabalha em uma empresa. E agora a informação completamente fugiu da minha mente. Mas tudo bem, continuamos. A Catarina, ela é bem mais impositiva. Eu gostei muito mais de como essa personagem foi trabalhada. Gostei mais do interesse romântico dela. O que me faltou em Catarina foram mais plots. Mas Catarina já foi uma personagem muito mais trabalhada. E aí nós chegamos no último, que é o Priscila, que tem máfia russa no meio. E ai, que delícia. Foi meu primeiro livro de máfia que eu li, se eu não me engano. Foi? Eu acho que foi meu primeiro livro de máfia. E eu ainda fiquei assim, gente, isso aqui vai ser ruim. Botou mafioso no meio, isso não vai ser bom. Vai ter o mesmo problema da Júlia, da Alice. Quem disse? Ela melhorou bastante aqui. A construção de personagem dela foi num nível assim. O que eu mais gosto nessa série é acompanhar o crescimento da autora, o crescimento da narrativa dela, da escrita dela e principalmente no trabalho com os personagens e com a história. Então, para mim, a Priscila é uma personagem muito mais trabalhada. O interesse, o russo mafioso lá, o interesse romântico, amoroso da Priscila é muito mais bem trabalhado. Toda a história por trás dele, ai, eu adorei. Pra mim foi uma delícia. Eu acho que até as cenas de sexo do último livro são muito mais superiores aos dos livros anteriores, tá? Eu gostei bastante, sim. É um livro que é uma série de livros que contém hot, gente. Contém hot. E é um hot muito bom, tá? Mas o do Priscila, o do último livro, ele é assim, estratosférico de bom. Muito melhor construído. No geral, o que eu gosto da série, o que eu mais gostei da série é isso, de acompanhar a trajetória da escritora, da autora, da escrita dela, dos personagens dela, né? E também de esse trabalho de aperfeiçoar a construção de personagens dela passou para os personagens secundários da série, no último livro do caso, que já foram personagens principais nos livros anteriores, né? As outras meninas, os interesses amorosos dela e tudo mais. Então eu gostei de todo esse avanço que ela teve na escrita, o avanço da história, da construção de toda a história, da construção dos personagens, de todos os elementos que foram incorporados aqui. Eu gosto de como ela é divertida, eu gosto de como ela trabalha as cenas hot dela, e eu gosto de como ela descreve mulheres reais lidando com problemas reais. Só que por esse fato dela trabalhar mulheres reais lidando com problemas reais, acho que ela poderia ter tomado outras decisões que fogem mais das decisões reais que parte das mulheres tomam. Então, o descrito nos livros são situações que a gente vê que mulheres tomam, decisões que parte das mulheres reais tomam, mas que nem sempre elas vão ter um mocinho ali que vai agir como os mocinhos dos livros. E isso traz muito problema para a mulherada da vida real. Então, acho que seria um momento de ter outros tipos de decisões. Mas claro, isso vai também da vivência de mundo da autora, isso vai também do acompanhamento da editora para as histórias e tudo mais. Se eu não me engano, esse livro é publicação independente, essa série eu tenho dúvidas, mas eu acho que é isso.
Mas no mais, eu acho que é uma boa série de romances, assim, pra você ler e ser crítica, tá? Pra você ler e ser crítica, tá bom? E no mais é isso. Essas são as minhas opiniões sobre a série Renda-se. Leiam, mas sejam críticas. Tenham os olhos bem abertos para essas histórias, tá? Mas o livro da máfia, vai com Deus, querida, que a história é incrível, tá? E assim me despeço. Inclusive, deu até saudade do meu russo agora. É sobre. Tchau!